Olá pessoal, aqui vai mais um episódio do podcast Aquarismo para Todos. Meu nome é Eduardo Starling e aqui agora eu vou falar com vocês sobre, uma vez escolhendo ter um aquário, imaginando que se você está aqui e ouviu o primeiro episódio que eu falo sobre ter ou não ter, você ficou interessado e resolveu ver, bom, que tal? Então, vou ter um aquário, como é que vai ser? Então, eu vou falar um pouco mais sobre decisões que você precisa tomar na hora de montar o seu aquário. É importante frisar que um aquário, por ser uma coisa de caráter relativamente perene, uma coisa que é para durar, é uma coisa que é para funcionar, que os peixes, plantas ou invertebrados que você vai ter tem que ter uma vida longeva, você tem que ter uma decisão planejada de como você vai fazer isso. Não vou entrar nesse assunto agora, eu vou falar durante o episódio. Eu só queria primeiro agradecer por vocês estarem ouvindo conosco aqui essa continuação. Eu falei com algumas pessoas que eu ouvi no podcast, fui divulgando com a maior parte das pessoas que eu conheço, não fiz tanta divulgação massiva em rede social, só alguns poucos posts. A ideia aqui também não é ficar fazendo muito alarde, é só deixar um conteúdo pronto para quem tiver essa decisão de montar, ou quem tiver a fim de montar. Eu queria fazer uma retratação, antes de eu falar em termos de pauta, que no episódio passado eu falei sobre aquela disciplina de você gastar 2 horas de manutenção por mês. Em algum momento eu fiz uma conta doida em que eu falei que da quantidade de horas de 7.000 horas, 7.000 minutos. Cara, esquece isso. Eu falei do improviso. Melhor nem tocar nesse assunto da conta. Isso acontece, né? Eu fiquei com preguiça de editar e voltar. Então, só uma retratação. Eu fiz uma conta de cabeça lá. Mas o que eu queria dizer lá é que você, tudo bem planejadinho, você não gasta muito tempo no seu mês fazendo a manutenção do seu aquário, naquela proposta das 2 horas. Antigamente o pessoal falava de lavar, aquela coisa toda, e aí eu dei uma exagerada, mas é isso, tá? Então, assim, agora nesse segundo episódio a gente vai falar sobre escolhendo o aquário, né? Aí vamos falar sobre onde colocar, como colocar, tamanhos, formatos, partindo do pressuposto, como eu falei, que vocês ouviram o primeiro episódio, ouviram reflexão e falaram assim, quer saber? Eu vou ouvir mais o que esse cara tem a falar e vou montar um aquário. Ou então você pode estar pegando esse episódio aqui, pode ser, você pegou o carona, pegou no meio da parada, você quer já partir daqui de como escolher um aquário, beleza, seja bem-vindo, vamos lá. Eu sou um aquarista de quase 40 anos de experiência, com maior ou menor intensidade. Se quiser mais detalhes, eu falo no episódio 1. Aí você pode pular as partes que você quiser. Mas nessa jornada aqui, a partir desse episódio 2, eu vou fazer quase que um passo a passo de coisas que você precisa pensar e considerar para montar o seu aquário. Tá? Eu pretendo cobrir isso até o 8º episódio. Imaginando que lá no 8º episódio você vai estar com o aquário montado. Tá? E aí, quem sabe, eu vou fazer algumas reflexões depois. Aí o futuro a Deus pertence, né? Eu não sei se a gente vai ter repercussão para isso, se a gente vai ter pedidos, interação. Se for o caso, se quiser interagir, mandar perguntas, perguntar qualquer coisa, tá? O meu nome é Eduardo Starling, como eu falei. O e-mail desse podcast é aquarismoparatodospodcast@gmail.com. O Instagram é @aquarismoparatodos. E o Twitter, por uma questão de tamanho do nickname, é aquarismo, letra P, todos, tá? Vocês podem entrar em contato comigo, a gente pode interagir, se for o caso eu trago aqui o comentário para responder na gravação, fiquem à vontade. Então agora vamos entrar na pauta, que é o que eu preciso considerar para escolher o aquário. Sobe o som. Então, se você chegou até aqui, você provavelmente está decidido a ter um aquário. Pode ter ouvido o nosso primeiro episódio, para aqueles que estavam com dúvidas, ou pode ter caído de paraquedas. Se você quiser ouvir um pouco das nossas divagações sobre ter ou não ter um aquário, ouça o primeiro episódio, tem no seu agregador de podcast. Mas aqui a gente parte desse pressuposto. Resolvi ter um aquário. E aí? Que tipo de aquário eu vou ter? Onde eu vou colocar esse aquário? Isso é muito importante. Tem muita gente que decide ter aquário e fala assim, eu vou comprar um aquário aqui que eu acho bonito, depois eu vejo onde eu coloco. Tá errado. Por que tá errado? Não é uma questão de, eu estou querendo determinar onde você vai colocar. Mas escolher a localização do aquário é muito importante, inclusive
em função do tamanho e o tipo de aquário que você vai ter. Então eu sempre costumo dizer que você tem que primeiro escolher que local você vai ter esse aquário, e aí você escolhe qual é o porte e que tipo de fauna ou flora que você vai ter nesse aquário. Quais são as principais variáveis? Primeira variável, de preferência um lugar que não pegue sol direto, porque se você vai ter um aquário convencional, a luz do sol provavelmente vai gerar uma explosão de algas, tá? Mesmo que você não tenha um aquário plantado, porque existe fitoplâncton na coluna d'água, mesmo que você não tenha plantas. Com esse sol entrando, trazendo energia para esse fitoplâncton, você vai ver como é que a água vai ficar verde rapidinho, tá? Experiência própria. Então, assim, o primeiro ponto é não botar a água, não colocar o aquário em luz direta do sol, de preferência em algum lugar reservado do sol. Segundo ponto, colocar o aquário, qualquer que seja o tamanho dele, num lugar que não tenha grandes variações de temperatura. A não ser que, por exemplo, você tenha em mente ter algum tipo de dispositivo para manter a temperatura constante. Eu acho que é bom você procurar um lugar que tenha uma temperatura estável. E aí, qual o exemplo que eu dou? Cozinha. Tem gente que fala em colocar aquário em cozinha. Cara, na boa, a não ser que você não cozinhe nada, não use fogão, cara, não coloque um aquário numa cozinha, tá? Eu sei que tem vários aquaristas experientes que fazem isso, até conheço um cara que é um aquarista que cria discos, que tem um aquário na cozinha, mas assim, se você não é um cara experiente que sabe muito bem o que está fazendo, tem um puta controle, desculpa o palavrão, caramba. A não ser que você saiba exatamente o que está fazendo e tem um grande controle nos parâmetros do seu aquário, não faça isso. O ideal é colocar um aquário na sala, um aquário num quarto, num escritório, ou você ter, por exemplo, o que chamam de um fish room. Os gringos costumam pegar tipo um quartinho só para botar aquário. Assim, sou doido para fazer isso, mas nunca fiz, enfim. Aí, salvo o contrário, melhor você escolher um lugar adequado para o aquário. Então, não sendo um fish room, eu acho que... Não sendo um fish room, que eu acho difícil, né? Você está começando agora, provavelmente você não está nessa gana toda. Eu recomendo você escolher bem um lugar para o seu aquário. E aí, muito provavelmente, o local que você vai ter disponível para o seu aquário vai determinar o tamanho que você vai ter. Sendo assim... Vamos falar aqui dos prós e os contras de você ter um aquário pequeno, médio ou grande. Começando agora pelo tamanho dos aquários. Tá? Aquários pequenos. Para início de conversa, tem muita loja, e especialmente essas pet shops que vende de tudo um pouco, oferecem um aquário minúsculo chamado beteira. Tá? Não, por favor, não entrem nessa de beteira. Já falei isso aqui, eu estou repetindo. Não entre nessa de beteira, que você está fazendo um peixe sobreviver mal e porcamente naquela situação. Então, foi só reforçando isso, já falei isso no bloco de apresentação. Mas o que eu chamo de um aquário pequeno? Um aquário pequeno é um aquário de até 50 litros. Tá? Em torno... talvez 50 já diria que é um aquário médio. Um aquário até 30 litros eu considero como um aquário pequeno. E aí as pessoas que querem botar todos os peixes possíveis no aquário, aí eu já faço o primeiro aviso. Gente, calma. Você tem que colocar uma quantidade de peixes que seja compatível com o aquário que você está montando. Ah, mas o aquário pequeno eu não vou botar quase nada. Em termos. Você pode fazer como opções um belo aquário com um beta. O beta é um peixe super bonito. E aí não é beteira, tá? Um aquário com um beta. Aí eu diria que você pode ter um aquário a partir de 8 litros, com um sistema de filtragem de preferência. Você pode botar umas plantinhas, que o beta se amarra em plantinha. Pode até ter planta flutuante. E aí você pode ter um aquário pequeno, legal, bacana. Você pode ter um aquário que está sendo muito comum hoje em dia, com o que eles chamam de caridinas e neocarodinas. O que é caridina e neocarodina? São os minúsculos camarões de no máximo 1 centímetro de comprimento, que tem de diversas cores. Tem azul, tem vermelho, tem branco com vermelho, tem verde, tem tudo quanto é cor. E é super tranquilo de criar, tem toda uma questão específica de tipo de cascalho, de condição de água e tal, mas é tranquilo de ter. E um aquário pequenininho você pode ter isso numa boa, e talvez conjugando com alguns peixes pequenos.
por exemplo, pode ter um casal de guppy ou os peixinhos pequenininhos. E aí você pode estar com um aquário de 12 a 20 litros. Ou então você pode ter um aquário ali perto desse limite que eu coloquei, um aquário de 30 litros. Você pode montar um aquarinho, pode ser um plantadinho ou não. Eu sempre puxo a sardinha para os aquários plantados, porque eu acho que além de dar um visual legal, especialmente depois que começou a avançar o aquapaisagismo, né, do Takashi Amano. Um dia eu vou falar só sobre aquapaisagismo, tá? E aí já fica o spoiler. Mas o aquário pequenininho, plantadinho aí, você pode ter cardumes de peixes bem pequenos. Tem vários peixes assim de cardume que crescem até no máximo 3 centímetros. Então, no aquário de 30 litros, dá para ter uns 10, 12 peixes tranquilo. Aí você pode ter os rasboras, tem vários tipos de rasbora coloridinhos. Quando eu comecei no aquarismo, rasbora eu só conhecia de livro, mas hoje em dia a gente tem importação de rasbora, é relativamente fácil. E eu arriscaria dizer que tem criador com rasbora aqui no Brasil. E aí vale, de repente, dar uma consultada no YouTube. Provavelmente algum youtuber já foi num criador desses. Talvez o Antônio Cândido ou algum outro desse tipo. Mas rasbora, hoje em dia, você acha com relativa facilidade. Pode ter foguinho, que é um tetra aqui do Brasil, todo vermelhinho. Pode ter neon. Pode ter guppies também, eu já falei no neocaridina. Você pode ter alguns tipos de guppies. Aí a única atenção é quanto aos parâmetros, porque alguns desses peixes preferem água ácida, outros preferem água alcalina. Eu vou ter um programa mais para frente só falando de parâmetros, tá? Que aí isso acho que vai nortear um pouco a escolha de fauna. Então isso, aqui eu estou dando só um exemplinho aqui de aquários pequenos. Qual que é o ponto do aquário pequeno, tá, gente? Imagina o seguinte, você tem um volume pequeno de água. Qualquer mexidinha que você faz, você tá, vamos supor, eu deixei cair comida demais, eu deixei perto de uma fonte de calor, uma coisa assim. A variação dos parâmetros é muito grande. Então aqui, redobre a atenção aonde você coloca o aquário ou o cuidado que você tem no aquário. Porque qualquer mexidinha, o impacto é muito grande porque o volume de água é pequeno, né? Segundo ponto, aquários são sistemas fechados. Isso aqui vale para os 3 tipos, tá? Então, assim, ao contrário de um rio que está sempre se renovando, você tem toda a fauna no caminho, a água vai carregando e vai levando, tá? O aquário ele está recebendo matéria orgânica e essa matéria, via de regra, não está saindo. O filtro não tira a matéria orgânica do sistema, ele só puxa para um outro lugar para as bactérias benéficas tratarem isso aí, fazerem um ciclo disso daí. Aí eu repito o que eu já falei, vou ter um episódio só sobre essa questão do ciclo biológico do aquário. Mas só antes para eu não entrar nesse assunto, no sistema fechado você está colocando matéria orgânica lá dentro, que é a comida, e ele não está saindo, tá? Ele está girando ali dentro de alguma forma. Então a gente faz um negócio chamado troca parcial de água, TPA. No pequeno é muito importante e é fácil porque normalmente em trocas parciais você troca de 20 a 30% toda semana, da água do aquário toda semana. Isso aí para aquário pequeno é mole, de toda semana, de 15 em 15 dias. Mas o meu ponto é não negligenciar a troca parcial, a não ser que você tenha um aquário densamente plantado. Tem um pequenininho com muita planta, que elas ajudam a absorver essa matéria orgânica. Não vai ficar não vai saturar o sistema, porque ela vai, isso com a luz, ela vai converter isso em matéria dela. Ela vai consumir isso daí. É o crescimento dela, etc e tal. Mas os 2 pontos são esses. É um aquário mais sensível a variações bruscas e tem a questão da TPA, que se você negligenciar e não tiver uma forma de absorver isso, você pode ter problemas aí. Sabe como é que é? Problema de parâmetro no aquário pequeno, o resultado vem rápido. Infelizmente, o resultado negativo. Tá? Aquários médios. O que eu chamo de aquários médios? É aquário que vai de 40, 50 litros até um aquário de 100 litros. Esse é o aquário que muitas pessoas começam, o famoso aquário de 60, 30, 30, que é super comum, ou já foi muito comum nas lojas. Esse aquário, normalmente ele tem lugar fácil dentro de casa, você coloca em cima de um móvel, em cima de uma estante, ou arranja uma mesinha num canto. É um aquário, a maior parte do pessoal começa por aí. Eu acho o aquário mais fácil de se começar por conta disso. Os meus pontos aqui, repetindo dos aquários pequenos. Não se empolgar demais com a quantidade de peixes.
não misturar as faunas, ou seja, procurar peixes que tenham parâmetros parecidos. E aí eu não estou nem dizendo de que venham do mesmo lugar, porque existe essa onda de você montar aquário de biótopo, ou seja, aquário com tudo de uma determinada região do mundo. Não necessariamente, mas é só de você ter peixes de parâmetros parecidos, temperaturas parecidas, né? Escolher um bom sistema de filtragem. E aí a minha dica aqui não pegar um filtro que tem exatamente a capacidade do seu aquário. Exemplo, eu estou montando um aquário de 72 litros, que é o caso do 60-30-30, por aí. Eu acho que é 72 a quantidade dele, tá? Então, você vai descontar aí 72 litros. Você vai descontando cascalho, objeto de decoração. Vamos supor que você tem líquido mesmo, 60 litros de água no aquário. Então, gente, não pegue um filtro cuja capacidade é um aquário de até 60 litros, porque isso daí é o filtro vazio, nominal. A tendência é que a vazão dele diminua e ele começa a filtrar menos. Então, eu diria que, no mínimo, comprar um filtro para aquário de 100 litros ou de 150 litros. Cara, filtragem de aquário é igual memória em computador. Quanto mais, melhor. Tá? Menos é que é o problema. Então, acho que o meu grande aviso aqui é isso. Permanece a questão de você não superlotar de peixe e de você fazer uma manutenção adequada, com trocas parciais e talvez limpeza de vidro, esse tipo de coisa. Tá? Mas assim, não tem grande dificuldade aqui não. E os aquários grandes? A maior parte das pessoas se sente intimidada com aquários grandes. E se eu pudesse dar um conselho cara, você quer montar aquário? Monte o maior possível. Por que isso? Eu acho que o aquário grande é o mais fácil para o iniciante, porque o aquário grande é aquele lance que eu falei do pequeno ou nano. Como o volume de água é muito grande, aí obviamente na proporção inversa, tá? Como o aquário pequeno, qualquer coisinha dá um impacto grande na química, nos parâmetros para os peixes, o grande é o contrário. Então, assim, você fez uma besteira ali, esqueceu de pingar um composto para anular o cloro da água de reposição, cara, o impacto é muito menor. Muito menor. Você tem um cronograma de trocar água de 15 em 15 dias, ficou um mês viajando, cara, o impacto é muito menor. Você deveria limpar o filtro a cada mês, demorou 2 meses, o impacto é muito menor. Então, a não ser que você tenha peixes muito sensíveis, que foi o meu caso aqui uma vez. Né? Mas assim, salvo isso, o aquário grande é muito mais fácil de manter, de você botar ele bonito, você colocar bastante peixe, galera que gosta de encher de peixe de várias cores, vários tipos diferentes. Você pode montar cardumes de peixe diferentes. Você tem, vamos supor, um aquário de 200 litros. Você pode botar um cardume de 10 neons, um cardume de 10 rodóstomos, um cardume de 10 paulistinhas. Eu estou citando alguns aqui, tá? De peixe que gosta de cardume. Então, essa é a grande facilidade do aquário grande. Já ia me esquecendo, né? Eu estou falando aqui do meu universo de peixinhos plantados, etc. Mas o aquário grande tem outras possibilidades interessantes. Por exemplo, você pode montar um aquário do famoso peixinho dourado, né, dos quinguios. Precisa de bastante água, então a ideia é você ter um aquário grande, com grande volume d'água, porque ele consome muito oxigênio. Você pode ter um aquário de peixes maiores, mas que precisam de estar em cardume, como as botias palhaço, que é um peixe legal de ter. Tem alguns outros peixes asiáticos nessa linha que são legais de ter também. Dá para você ter um aquário também de ciclídeos africanos, e aí a recomendação é ter muita toca, mas você pode ter um monte de ciclídeo africano, eles crescem. Ou então um dos grandes baratos hoje em dia são os aquários jumbo. O pessoal tendo arraia em aquário, tucunaré, aruanã, uns peixes enormes, super bonitos. E aí é outro barato. O aquário jumbo é o barato praticamente de você ter um pet mesmo. Até brinco. Quem tem Oscar, que é um tipo de ciclídeo muito popular nos Estados Unidos, inclusive, ele é praticamente um pet, ele reconhece o dono, ele vem para frente quando você vê dar comida, tem uns que deixam você fazer carinho, é um outro barato. O aquário jumbo possibilita você fazer essas coisas, tá? Tem uns doidos na internet que tem aquário gigantes com carpas também, né? Eu não sou muito fã não, mas vira e mexe eu vejo uns vídeos aí, YouTube, TikTok, Instagram, com uns aquários assim. Dificuldade do aquário grande. A manutenção, porque é um tal de levar balde para cima e para baixo. Para quem não tem um ponto de água perto do aquário,
que você possa acoplar uma mangueira e facilitar o reabastecimento de água e as trocas parciais, ele é um desafio, porque você tem que ficar para lá e para cá de balde, e eu confesso, às vezes dá uma preguiça, tá? Eu inclusive eu tô com um aquário de 225, tenho um pouco de preguiça, mas enfim, tem que fazer. O segundo ponto é arranjar uma superfície adequada, porque pensa, um aquário de 200 litros, ele pesa no mínimo 200 quilos. Na verdade, ele vai pesar mais de 200, porque tem um peso dos vidros e tem um peso da areia e das pedras. Ele vai no mínimo pesar 250 quilos. E a maior parte dos móveis não aguenta esse peso todo. Tá? É só você pegar um móvel desses dessas lojas da Casas Bahia da vida, essas lojas de departamento, experimenta ficar um tempo sentado nele. A gente com peso sei lá, de 80 a 100 quilos. Estou sendo bonzinho, tá? Porque eu mesmo peso mais de 100. Mas as pessoas que têm um peso normal, o móvel já dá aquela trincada. Imagina esse peso todo durante meses e anos. Então, o outro ponto aqui do aquário grande é você, de preferência, fazer um móvel sob medida, arranjar um cara que conheça de móvel de aquário, tem alguns por aí no mercado, que usa um compensado naval de qualidade, tem uma montagem de qualidade, investir um pouco nisso. Ah, vai ficar mais caro, mas cara, segurança. Vocês com certeza não vão querer um aquário trincando por causa de um móvel e vazando tudo no chão de casa, tá? Entenderam mais ou menos a questão? É basicamente isso, tá? O aquário quanto maior, melhor. Você pode montar de acordo com o local que você vai colocar. Obviamente, você tem propostas, tipos diferentes de aquário. Vale pesquisar aqui o que você gostaria de fazer, tá? Aí quem tiver curiosidade pode mandar um e-mail para mim nos contatos que eu passei aqui na apresentação, ou mandar um tweet, ou uma mensagem pelo Instagram. Eu posso, de repente, num próximo programa, falar um pouco sobre algum detalhe. Me fala mais um pouquinho sobre nano, faz mais um pouquinho sobre médio. Posso falar sobre isso. Mas, em suma, vale vocês planejarem bem o tamanho de aquário que vocês querem e aonde vocês vão colocar esse aquário, tá? E aí, em função disso, você já tem um material para trabalhar aí, para pensar no que vocês vão montar. Ok, gente? Mandem suas dúvidas, suas perguntas, questões. No próximo programa, eu vou falar sobre o início, o que você precisa ter além do aquário, tá? Imagina que você escolheu um aquário, quais são os principais equipamentos. Provavelmente eu vou quebrar em 2 programas para não ficar um podcast longo demais. Então, eu fazendo dessa forma, eu vou começar falando de filtro e iluminação, tá? No próximo programa a gente vai falar sobre esses assuntos. Agora, antes de eu terminar, eu vou contar um caso para vocês de questão de escolha de aquário que é muito interessante. Tá? Então, vou contar um caso acontecido comigo. Eu diria que esse é o segundo aquário que eu tive na vida. O primeiro, como eu falei no primeiro programa, para quem não ouviu, volta lá no teu agregador de podcast, escuta lá o nosso episódio 1. O primeiro aquário que eu tive foi um aquário de 50-30-30, que na verdade foi iniciativa do meu irmão. Meu irmão é 10 anos mais velho que eu, como eu já falei lá. Um aquário que ele colocou preso na parede por 2 cantoneiras de aço do lado da estante do nosso quarto. Eu dividi a quarto com ele, foi a minha primeira experiência. Passados alguns anos, eu fui passar férias com parentes em Brasília, eu tenho parentes em Brasília, e eu já estava com vontade de ter um outro aquário, aí ter o meu aquário. Esse seria o meu primeiro aquário de fato. E por conta disso, meu avô me deu de presente um dinheiro para eu montar esse aquário. Você quer montar um aquário? Beleza, eu vou te dar um dinheiro. Aí eu voltei todo feliz de Brasília com esse dinheiro para montar um aquário. Quando eu cheguei no Rio, o meu irmão também falou que ele queria montar um outro aquário um pouco maior com o dinheirinho que ele tinha. Aí eu falei, cara, vamos juntar nós dois? Vamos. E a ideia era montar um aquário grande. Só que assim, a princípio, o nosso pai não estava muito... Eu não sei se ele não sabia, ou se a gente não quis falar, ou se ele disse que não. O meu pai, ele era um pouco turrão, muitas vezes ele dizia não para depois dizer sim, né? Mas enfim, o fato é que não era uma questão botar o aquário na sala. A gente tinha que botar o aquário no nosso quarto. E aí foi feito todo um estudo. A gente fez todo um estudo de como que a gente ia fazer esse aquário. Acabou vencendo a ideia de botar entre a cama do meu irmão e essa escrivaninha.
E aí, como a ideia era ter um aquário grande, não ia dar para ter um aquário muito comprido. Então, qual foi o nosso plano? Fazer um aquário mais vertical. Imagina um aquário de... Você tem um 60-40-40, 60-40-30, só que em pé. Que ele teria assim, 40 de comprimento, 60 de altura e 40 de largura. Então foi mais ou menos essa a ideia. Eu não lembro exatamente das medidas, mas ele era um aquário em pé. E aí o meu irmão ficou fissurado com essa ideia. Eu tinha na época o quê? 12 anos de idade? 12 para 13, provavelmente. Ele ficou fissurado com essa ideia de fazer esse aquário. E aí ele foi lá, mediu o espaço que tinha lá, viu o espaço que dava, era esses 40 mesmo. Fez o esquema do aquário. Não, vamos juntar o dinheiro aqui, vai dar para comprar. E aí resolveu projetar também a questão da mesa. E ele falou muito, eu lembro dele falando isso, que esse aquário vai ser muito pesado, tem que ter uma mesa de madeira maciça. E aí a gente, pensando o que fazer, ele sempre gostou de fazer as coisas manualmente, não tinha essa vontade. Ele resolveu comprar madeira maciça para poder fazer o aquário. Ah, beleza, vamos fazer o aquário, aquela coisa toda. Só que aí, na hora que a gente estava já com o projeto pronto, comprando as coisas, o meu pai ouviu a gente falando desse projeto, ele ficou interessado, eu gostei, eu quero, vamos botar esse aquário na sala. Porra, mas aí já era, né? Já tinha comprado tudo, já tinha feito tudo. Acabou que o meu pai gostou da ideia, comprou os vidros, perto do trabalho dele tinha uma vidraçaria, ele conseguiu comprar os vidros na medida certa. A gente montou o aquário em casa, juntou as lâminas de vidro direitinho, colamos com cola de silicone específica de aquário, não pode ser qualquer cola de silicone. Deixamos direitinho, testamos, estava sem vazamento. Só uma das junções que estavam com um pouquinho separada, a gente botou um reforço de silicone. Fizemos a mesa, e aí foi mais o meu irmão, porque precisou de uma força bruta, porque a madeira era muito dura, ele teve que fazer uma força com a furadeira. Construiu a mesa e estava lá o nosso aquário. Foi o nosso aquário na sala durante muito tempo, muitos anos. Mas é aquilo, sendo na sala, podia ser um aquário maior, um aquário horizontal, mais bonito. Mas como o nosso plano era ter no quarto, o projeto todo do aquário era para aquele espacinho que a gente tinha. Foi melhor ficar na sala? Foi, mas se eu tivesse essa variável em questão, eu acho que eu faria um aquário diferente. Então é isso, pessoal. Daqui a 2 semanas mais um episódio. Vou começar falando dos equipamentos que você tem que pensar para montar o aquário, o que você precisa comprar, questões relacionadas aqui à escolha do equipamento, para que o equipamento. A gente começa a tocar nesse assunto. Para quem tem alguma dúvida, questão, caso, qualquer tipo de interação, o nosso e-mail é aquarismoparaTodosPodcast@gmail.com, o nosso Twitter é aquarismoptodos e o nosso Instagram, Aquarismo para Todos. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.